É preciso falar sobre pedofilia, pornografia infantil virtual e todos os crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes. Por isso, convidei Maria Helena, que faz parte do Conselho dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, para explicar, né, o que significam esses termos, esses crimes. Maria Helena, então, de janeiro a março, uma pesquisa nacional que foi feita, né, pelo menos por enquanto é a última que se sabe, o último levantamento, que houve um crescimento de 190% dos crimes de pedofilia em relação ao mesmo período do ano passado. Assim, existe uma confusão em relação ao termo pedofilia. Pedofilia não é um crime, né? O que significa a palavra em si? A pedofilia, Vanessa, né? Obrigada pelo convite. Ela é caracterizada, né, como um transtorno de preferência sexual. Então, a pessoa que tem esse transtorno, ela tem uma atração, né, por crianças por determinada até faixa etária. Então, a faixa etária de 0, né, a 18 anos, que a gente considera, né, que é ali criança e adolescente. Então, assim, esse perfil, ele sente uma atração de ter algum tipo de contato sexual com aquela criança ou com aquele adolescente. Mas não está ligado à questão de transtorno mental, né? Ele está ciente, ele está percebendo, ele entende que é aquilo ali. Então, até então, ele, né, tem esse perfil, ele precisa entender que se ele praticar, ele vai cometer um crime. Então, quando é praticado esse ato, aí caracteriza-se um crime. Então, por isso, né, que os crimes ligados à pedofilia, que é muito falado, existe esse termo, está ligado, na verdade, a crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Aí sim é um crime. E qual a diferença entre esses crimes? Na verdade, é a prática, né? Porque existe pedófilo que não pratica o crime. Existe, né? E existe o outro perfil que pratica. No entanto, a grande maioria dos abusadores não tem diagnóstico de pedofilia, né? São criminosos que praticam esse ato, um ato covarde, um ato abusivo contra ali uma pessoa totalmente indefesa, né? À mercê dos cuidados de outra pessoa. Aí a gente tem o assédio sexual, o abuso, né? A violência e exploração, né? Tem o tráfico também, né? De crianças e adolescentes. Isso. Então, assim, a violência sexual, né? Ela caracteriza pelo abuso. Esse abuso, ele pode ser sem contato físico, né? Que aí vem o assédio, né? Vem o abuso verbal, né? Às vezes virtual, porque nem não tem o contato físico. Então, pode acontecer através da internet, através do próprio celular, das redes sociais. Então, dependendo da conotação da conversa, dependendo do teor do que está sendo dito ali, aí caracteriza-se esse abuso. A criança, ela não entende, ela não percebe isso. Então, às vezes, ela está ali batendo um papo na internet, às vezes num joguinho, né? Ela não sabe quem está do outro lado, né? E aí, do outro lado, a pessoa pode falar que tem a mesma idade que ela, na verdade não tem. Pode envolvê-la numa situação ali, de repente, caracterizar o abuso. Então, esse abuso, ele pode ser através da exposição do corpo, né? Esse abusador que está do outro lado, ele pode expor o corpo daquela criança, pode pedir para aquela criança fazer também, né, algo para que ele do outro lado também se satisfaça sexualmente. Então, às vezes pede para tirar uma foto, pede para se comportar de alguma forma ali que ele vai induzir, né, aquela criança ali de uma forma a ter a satisfação dele, né, e ela ter os seus direitos violados. A gente tem uma geração assim hiperconectada, não é só em razão da pandemia, mas na pandemia pode ser que haja um contato maior ainda com a internet, né? Então, como os pais devem cuidar dessa criança para ela não cair, então, nesses crimes virtuais? Assim, os responsáveis, né, por crianças, primeira coisa, né, os pais, eles não podem
deixar que uma criança tenha senha no celular, por exemplo, senha para entrar no computador. Os pais têm que ter acesso àquilo que a criança está fazendo, né? Eles são os responsáveis. Por exemplo, porque o adolescente gosta muito de ser dono de si, né? Na verdade, isso tem muito a ver com a relação dos pais e filhos. Porque, na verdade, não tem idade para ter segredo com o pai, nem com mãe, não tem. A sua vida, você precisa ter uma relação aberta ali com seus pais, porque considera-se que são os seus principais protetores, né? Então, assim, não tem idade. Mas, quando criança, a mãe tem que olhar, o pai tem que olhar, o responsável tem que olhar e conversar com essa criança para que ela também seja aberta com eles. Né? Na adolescência, também da mesma forma. Por que ter segredo? Por que tem coisas que eu tenho que guardar? Né? Então, tem que ter essa abertura mesmo. Vai ter filho que vai ter mais afinidade com o pai, vai ter filho que vai ter mais afinidade com a mãe, né? Vai ter filho que vai ter mais afinidade com um tio, uma tia, mas essa abertura para essa criança ou esse adolescente falar, ela é muito importante, porque ela precisa ter alguém de confiança para que ela fale, caso ela perceba ali que tem alguma coisa errada. E como ela vai perceber se ela é uma criança ou se ela é um adolescente? Eu, adulto, preciso instruir essa criança, né? A criança precisa saber que o corpinho dela é dela, né? Ela tem o poder sobre o corpo dela. Não é qualquer pessoa que pode tocá-la, né? E quando tocar, por que está tocando? Às vezes o pai ou a mãe precisa conversar com a criança também. Eu estou tocando porque, né? Eu vou te dar um banho, você ainda não sabe tomar banho sozinha, mas daqui a um tempo você vai aprender, né? E já ir conversando ali. Não é simplesmente chegar, tocar, fazer e ela não vai entender nada do que está acontecendo. Então, essa conversa, esse diálogo, a gente fala que, eu costumo falar que a gente tem que começar desde bebê, já conversando, já, né, dialogando, tendo essa abertura, dando espaço para a criança falar, porque às vezes a criança quer falar alguma coisa, o adulto já vai e corta, né, ou já vai e já fala que ela está errada. Então, assim, dá espaço, deixa ela falar, dê uma abertura para ela falar, explica para ela o que está acontecendo, né? Dentro ali da linguagem dela, isso é muito importante. Se eu vou conversar com uma criança, eu preciso entendê-la, né? Na forma que ela vai me entender. Então, uma das formas que a gente faz no trabalho, e qualquer pessoa pode fazer, é a brincadeira. A brincadeira é a forma que a criança vai se comunicar. Então, eu posso brincando ali com a bonequinha, explicar para ela as partes do corpo, o que é parte íntima, por que essa parte íntima é uma parte privada, precisa ser cuidada, precisa, né? Não é qualquer pessoa que pode tocar. E aí a gente vai protegendo essa criança. Uma criança que é protegida, que é informada do que está acontecendo, ela vai também saber se defender, né? E caso ela não consiga, às vezes está sofrendo alguma ameaça, ela vai saber até mostrar da forma que está acontecendo ali. O adulto precisa ficar atento. Então é muito o olhar atento, é o diálogo, né? É a questão de regras. Os pais precisam colocar regras para os filhos, regras na questão do uso do celular, do uso do computador, né? De preferência deixar, se for o computador, né? Deixar no lugar mais visível, e se for o celular, ter esse controle mesmo. E mesmo quando perceber que há um crime, por exemplo, virtual, né? Tem que denunciar também. Sim, tem que fazer a denúncia, né? Tem que fazer, passar as informações. Então, esse crime virtual ele pode ser denunciado, às vezes até no próprio site, né? Existe o Cybernet que recebe denúncias também, né? Virtual, e pode também ser feito de outra forma, Conselho Tutelar, Polícia Militar, das mesmas formas de outras denúncias também presenciais. Muito obrigada, Maria Helena, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Zug, conteúdo o tempo todo.